Bem, você está vendo aí nas imagens o pé de coco, né? Todo mundo já viu um pé de coco. Agora nós já estamos aqui na parte interna do laboratório da Plantus e você já observa então, o Reinhold está aqui do nosso lado, engenheiro agrônomo, e a gente vai entender então as características do coco. O que a gente pode observar aqui do coco aqui em cima da mesa, aqui, por favor? Bom, o que nós podemos observar aqui, nós temos aqui o coco verde, né, muito consumido, né, nas praias, nos litorais brasileiros, e aqui o chamado coco seco, que é muito utilizado na indústria, principalmente para a extração de óleo, para fazer o leite de coco, o coco ralado, enfim, tem N utilizações. Uma das características interessantes desse processo, né, do coco, é a questão da utilização da extração do seu óleo, o óleo de coco, principalmente pela característica que ele tem de ser um termogênico, ou seja, ele ajuda no combate da eliminação das gorduras. E ela é uma gordura saudável, e pelo fato de ser termogênico, ela vai facilitar o processo de quem está em processo de emagrecimento, por exemplo. E a característica aqui também, né, para reforçando, é totalmente orgânico. Ele é totalmente orgânico. O coco ele é produzido nos moldes orgânicos, ou seja, sem a utilização de adubo químico, de agrotóxico, a utilização de muita matéria orgânica, compostagem. Depende muito da região onde ele é plantado, né? Basicamente, o que se faz é a manutenção do solo protegido com uma cobertura vegetal ou uma cobertura morta com a própria palha, com a própria ráquila do coco, ou seja, quando você faz o processo de poda do coco, todo aquele material vegetal, ele é aproveitado para servir como cobertura morta do solo e proteger o solo. E aí todo o processo de nutrição, ele vai se dar através de um processo de adubação orgânica, que pode ser feito com composto ou esterco curtido de gado bovino, por exemplo, ou de caprino, depende da região também, junto com essa matéria orgânica que vai ser colocado no solo e vai ter com que todas essas características facilitem o processo dos micro-organismos, dos organismos que atuam ali no solo, que vão digerir todo esse material e adubar o coco. O que a gente pode, então, destacar um pouco mais do coco? Tudo se aproveita praticamente. Tudo se aproveita, né? A fibra ela é utilizada muito, porque quando eles vão fazer a extração desse coco seco, toda essa parte aqui de fora, porque aqui nós temos endocarpo, então toda essa parte de fora que é tirado, ele é aproveitado na indústria, né? A fibra, ela tanto pode ser utilizada na própria agricultura, né? Como matéria-prima para se utilizar em processo de compostagem, rico em fibra, rico em carbono, como também ela pode ser utilizada na indústria. Bem, como você viu o pé de coco na nossa reportagem que você está acompanhando, você já entendeu toda a estrutura do coco e agora nós vamos iniciar o procedimento de extração do óleo de coco. Para explicar isso passo a passo, quem vai participar agora dessa reportagem é a doutora Zelita Rocha, que inclusive vai dar um detalhe bastante interessante dessa história da extração. Doutora Zelita, então, nós vamos ver aqui nesse primeiro momento uma extração de óleo de coco simples. Lógico que existe uma diferença no processo de extração industrial. O que a gente observa aqui? Olha só, o processo tradicional no Brasil, colônia, era fazer a extração usando o raspador de coco, que foi uma peça desenvolvida, né, no Nordeste brasileiro, porque o coco era tradicional aqui na região, e as casas aqueciam a polpa do óleo de coco, que é essa parte do endocarpo, que é a parte mais nobre do coco, e uma vez aquecido na panela, primeiro você tinha que fazer a raspa do coco, né? Ali a gente está observando, então, ele está começando a fazer a raspa do coco propriamente dito. Era assim que era feito antigamente? Com certeza, era assim que era feito antigamente, ele era raspado. E esse processo da raspa ia se acumulando a raspa do coco. Também eles deixavam, a água do coco era retirada, né, primeiramente, separada, porque sempre foi considerado uma fonte de nutrientes. E essa raspa ia sendo colocada em panelas e aquecida na margem do fogão de lenha. E
iria separando um coco, que era o coco queimado, isso deu origem aos nossos doces tradicionais, como a cocada, e aquela gordura do óleo saudável, ela era dada para as crianças, para os enfermos, por ser considerado um óleo extremamente nutritivo. Então, era fabricado bolos, doces, com aquela gordura que não tinha o sabor da gordura oriunda da banha do porco. Então, você está observando aqui essa raspa do coco. Vou pedir para ele parar um pouquinho. Ó. Vem aqui, está vendo? Ó? Olha lá, está tudo aquela raspa do coco. Observe aqui como fica o fruto. E, logicamente, lá no balde, ali no recipiente, é um trabalho árduo, né? Logicamente, isso aqui foi feito na parte da história do Brasil, mas hoje o processo industrial é diferente. Mas a essência da extração, o conceito da extração, ele simboliza tudo isso. Bom, doutora Zelita, depois ali dessa raspa toda, qual que é o passo seguinte? Na indústria hoje a gente tem 2 processos, né? Como tem os nutrientes da água de coco, a gente aqui trabalha com os nutrientes da água de coco e toda essa raspa de coco vão para um reator de homogeneização, onde você vai ter uma hélice que vai girar essa água com a polpa do coco. Bom, o que ela está querendo dizer é o seguinte, pedir aqui para o João afastar um pouquinho, a doutora Zelita vai ali no outro passo, aqui a gente tem a água de coco, né? Isso tudo é para você entender passo a passo de uma forma mais didática para você, como se a gente estivesse na cozinha da nossa casa, tá? No processo industrial é totalmente diferente, né? Aqui você tem, então, a água de coco, e depois ali a gente vai entender como que é extraído, como que se consegue ter da água de coco e do próprio fruto o óleo de coco. Bem, você está acompanhando então a simulação, né, que era feita na história do Brasil aí, artesanalmente. Então você já viu aí todo esse processo e agora é a parte final propriamente dita, né, doutora Zelita? Na época eles não tinham o reator industrial com lâminas para poder cortar, quebrar a fibra e tirar. Então esse era um trabalho manual, como a gente mostrou antes. Aqui hoje a gente já tem a modernidade, né, da gente ter um reator gigante, como esse reator que está na outra sala que a gente vai demonstrar, né? E a gente tem aqui uma simulação do que acontece no reator industrial. Então, a gente vai colocar aqui a polpa do coco, tá? que já entra na produção industrial assim, e na produção artesanal da outra forma. Vamos lá? Então, o que foi raspado está sendo colocado ali, e aqui é água de coco. A água do coco, para trazer junto aqui os nutrientes dessa água, né? Porque é uma espécie de maceração. E nesse processo de maceração, você também vai transferir alguns nutrientes, algumas proteínas nesse processo aqui. Então a gente vai ligar. Bom, isso aqui que a gente está observando é um liquidificador industrial, né? Só para você entender, simulando um grande reator no caso, mas a ideia e o princípio é o mesmo, né? Colocou, dá licença, vamos pedir aqui para o nosso cinegrafista mostrar mais um pouco. Então, está lá a água, está o fruto, e agora ele vai ligar o liquidificador para a gente ver o que vai acontecer. Bom, o processo aqui de liquidificação já aconteceu. O que a gente pode observar agora, já depois do processo finalizado aqui, doutora Zelita? Aqui a gente tem a formação do leite do coco, onde você vai ter essas fibras que fazem parte, né, que é usada para a fabricação de doce, cocada, de uso culinário. E esse leite aqui está com toda a gordura que tem no óleo de coco. Então, isso aqui é um extrato oleoso, você já nota a formação de gordura, ó. Ó, e o brilho, né, aqui na minha luva. Então, aqui você já tem um óleo colocado. O segredo aqui é como vamos separar como nós vamos fazer a separação desse leite, retirando um extrato de coco e o óleo de coco. Aí vem o nosso segredo de fabricação. A primeira parte que nós vamos fazer é uma filtragem simples, a gente vai usar o morim, vai retirar a fibra que vai para comercialização na indústria.
e pode ser usado na fabricação dos doces, dos sucos, e tem sido usado em alimentos de modo geral, tá? E esse leite, a gente vai fazer desse leite filtrado, nós vamos para a centrífuga, para a nossa centrífuga industrial, onde a gente vai fazer a separação do óleo de coco do leite de coco. Bom, então você continua acompanhando. Aqui você viu, então, está tudo que é do coco está misturado aqui agora. Através de processos de filtragens, passo a passo, a gente vai conseguir chegar no óleo de coco. Bom, agora ele está fazendo aqui o procedimento, né? Depois da liquidificação, vai estar colocando aqui. Aqui é para você entender o processo passo a passo, né? Ali tudo que foi batido está aqui nesse balde agora, tá? E agora vai fazer um processo de filtragem. Você está observando aí, através das imagens, o leite de coco na sua totalidade, que foi batido agora há pouco, sendo então passado nesse processo inicial de filtragem. A partir daí, acontece o que agora, doutora Zelita? A partir de agora, né, a gente fez a filtração. Deixa eu colocar isso aqui. E isso aqui vai ser levado agora para a nossa centrífuga industrial. Antes de levar na centrífuga, a gente tem um segredinho tecnológico que a gente usa aqui na empresa, que são as nossas bactérias fermentadoras. Elas aceleram o processo de separação do óleo, promovendo assim uma separação mais homogênea, garantindo que os nutrientes estejam todos presentes. E então, a gente vai fazer um processo de agitação. Observe aqui que após a filtragem, o que fica é justamente essa massa que é usada em pães, bolos, na culinária de modo geral, ou também para a produção de fibras alimentares. Então, todo esse processo ele ainda continua e obrigatoriamente no formato orgânico, né? Não se usa nenhum aditivo químico para conseguir, né? Nada. Então, o que a gente usa são lactobacilos, aqueles que vêm do iogurte mesmo, só que são lactobacilos desenvolvidos se alimentando de coco verde. Então, a gente faz um treinamento, ele acelera o processo de fermentação e separação através de uma floculação dessa camada onde tem a gordura, os nutrientes. É um processo biotecnológico e orgânico. Então, esse processo biotecnológico foi desenvolvido aqui pela Plantus, né? A gente, logicamente, entende a questão do segredo industrial e dessa tecnologia, mas o importante é ressaltar que vai ficar todo o processo orgânico, ou seja, nenhum aditivo químico. Eu gostaria de ressaltar a palavra orgânico nesse processo de extração do óleo de coco. Para isso, a gente vai entender, então, com a doutora Zelita, o que tem. Eu sei que tem um segredo aí, né? Logicamente, a gente respeita o segredo industrial aí. Mas o que a gente pode orientar a população? Bom, aqui a gente tem os micro-organismos que desenvolvem-se no coco verde, que ajudam e facilitam o processo de separação do óleo de coco do leite de coco. Então, aqui você já nota, você pode se aproximar aqui, vamos olhar de perto. Então, aqui dentro você já nota que tem uma floculação, é uma separação. Lembra muito aquele processo, né, da produção do queijo? Então, aqui, ó, o leite ele está separando e aqui a gente já vai ter a formação do óleo. E nesse processo aqui a gente tem leite e óleo junto. Agora a gente vai partir para a separação dos dois. Bom, aqui a gente está vendo, então, já num processo industrial, né? Qual a capacidade aqui dessa bombona, aqui desse tambor? 200 quilos, a gente faz 5 bombonas por dia de 200 quilos. Então, você viu na imagem anterior um liquidificador industrial para você entender o processo, né? Agora aqui já é um processo industrial, uma grande quantidade aqui daquela mesma matéria-prima que você tinha observado lá. E agora sim a gente já está indo na reta final para a extração do óleo de coco. Pode continuar, doutora Zelita. Então, agora a gente vai ligar aqui e vai agitar por um determinado tempo, até a gente ir observando, através dos controles de qualidade, que esse processo já está praticamente havendo uma separação do óleo do leite de coco.
Isso leva um determinado tempo, onde a gente faz essa agitação aqui. Então, nós vamos demonstrar agora agitando. Nós vamos mudar um pouco a sequência da gravação em virtude dessa turbina aqui, dessa centrífuga, né? Eu falei turbina porque é um barulho ensurdecedor. Mas para que não atrapalhe a nossa gravação, a doutora Zelita então vai explicar as características dessa centrífuga e depois você só vai ver em imagens porque é impossível conversar com ela ligada. Pois é, essa é uma centrífuga industrial italiana. Ela tem uma capacidade de rotações que vai de 8.000 RPM até 12.000, ou seja, dada essa velocidade, ela vai promover a separação dos líquidos de densidades diferentes. Então, é um equipamento bem interessante, ele fica lacrado e plastificado entre os sistemas de fabricação. Por exemplo, eu tenho um processo aqui hoje de fabricação de coco, ela é toda higienizada e preparada e esterilizada entre um processo e outro, e ela permanece assim lacrada até a hora que ela vai começar o próximo procedimento. E aí o Cassiano vem, né, Cassiano, e começa a tirar o lacre e todo o sistema que protege a nossa centrífuga para iniciar o processo. Lógico que para a gravação dessa matéria aqui, a gente mudou um pouco a rotina de trabalho de toda a estrutura laboratorial da empresa, mas você está observando aqui então todo o cuidado, todo o controle de qualidade de manuseio dessa centrífuga aqui. Agora o leite de coco contendo óleo, ele vai ser separado pela centrífuga. De um lado nós estaremos retirando o leite, do outro lado nós estaremos retirando o óleo. Então naquele tambor, onde a mão já não coloca mais, né, a mão humana já não entra mais no processo, a gente vai ter o óleo de coco extra virgem. E aqui desse lado a gente vai ter o leite de coco que pode ser consumido e que tem vários nutrientes desse processo que a gente desenvolveu. Nós saímos ali da área da centrífuga, estamos aqui no laboratório interno, e você viu a doutora Zelita tirando ali uma amostra do óleo de coco. E agora qual que é o processo aqui, doutora Zelita? Bom, a gente está fazendo um aquecimento leve, né? No máximo vai chegar a 40 graus centígrados, 40 graus Celsius. E o que a gente está fazendo é uma aceleração da eliminação dos gases que a centrífuga coloca lá dentro. Porque quando gira em alta velocidade, você vai formar pequenas bolinhas contendo ar. Só para mostrar que esse óleo fica translúcido, só que no processo industrial normal, a gente não faz isso. A gente deixa o óleo descansar, não eleva temperatura nenhuma e simplesmente a gente vai ter o óleo com a coloração que vocês vão ver agora. Mas como a gente se propôs a fazer em tempo real, vocês vão ver aí o óleo ficando com o aspecto de óleo de coco, mantendo os nutrientes. E ele agora vai entrar numa nova etapa, que é a separação dos hidrocarbonetos para a formação do TCM. O que é o TCM? É uma cadeia mais leve do óleo e que tem uma função fantástica no nosso organismo. Eu chamo o TCM de o grande nutriente. Chegamos então ao final de todo o processo, você acompanhou nas primeiras imagens o pé de coco, né? E aqui então o produto final. Como que você resume toda essa tecnologia, todo esse trabalho, doutora Zelita? Bom, eu afirmo que aqui a gente vai ter um produto orgânico, né? Que é produzido dentro dos mais rígidos controles de qualidade, higiene, né? Importantíssimo num processo de fabricação de um produto que vem da natureza. E é como se você tivesse o coco saindo da árvore e chegando à sua casa.
Então, esse é o princípio do que a gente faz aqui. Manter o que tem de bom na planta no nosso produto final.